Vamos lá. Eu estava tendo uma conversa ontem, numa reunião de família, e no meio dessa reunião me fizeram uma pergunta que me fez querer falar mais sobre isso, né? E a pergunta foi a seguinte: se você fosse eu estava falando com uma pessoa próxima, né? E ela perguntou: se você fosse eu, em que direção você iria dentro do mercado digital? O que você faria dentro do mercado digital? E minha resposta automática para essa pessoa foi: eu estou me distanciando cada dia mais do mercado digital. Minha carreira começou lá em 2010 na internet e hoje, não que eu não utilize mais o digital, ou que eu não acredite mais na internet de uma forma geral, como um ambiente onde você possa desenvolver uma carreira, mas eu tenho uma visão muito diferente hoje do que eu tinha no início da minha jornada. E a minha resposta para essa pessoa foi, ó, provavelmente boa parte das coisas que tu tá sendo impactado aí com relação a carreiras e possibilidades dentro do digital não são tão boas quanto as pessoas fazem ou tentam fazer parecer. Hoje eu tenho dois blocos, né, de duas direções que eu consigo ver hoje em termos de mercado digital, de forma geral. De um lado, a gente vai ter empresas, na verdade, de um lado a gente vai ter negócios e projetos, vamos chamar assim, porque negócios eu acho que é uma palavra muito forte. De um lado, a gente vai ter projetos que fazem com que muita gente consiga gerar uma bela receita e ter uma margem de lucro muito interessante. 30%, 40%, até 70% de margem. Mas tem uma grande questão aqui dentro desse primeiro grupo de projetos, é que a vida longa desses projetos é muito curta, perdão. Tu vai ter aí projetos que a pessoa vai criar o produto, vai desenvolver a infraestrutura, vai treinar e capacitar o time, vai começar a vender e em poucos meses, 6 meses, 9 meses, menos de um ano, esse mercado vai estar completamente, não mercado, mas esse nicho vai estar completamente saturado de pessoas copiando os produtos que deram certo, as soluções que deram certo e tornando o custo por aquisição daquele nicho, o custo por aquisição de novos clientes, praticamente impraticável, impossível de ser mantido. Exemplo, dropshipping. O dropshipping tem uma questão da legislação também, que atrapalhou muito esse modelo, que usa o digital como canal. Mas uma das coisas que aconteceu com o dropshipping foi muita gente chegando para vender os mesmos produtos sem nenhum tipo de diferencial. E aí, no final das contas, acabou se destacando. E hoje, quando você vê alguém se destacando com dropshipping, não todos, mas uma grande quantidade está fazendo coisa errada. De novo, não são todos, mas uma boa quantidade das pessoas hoje que geram resultados acima da média fazendo dropshipping estão vendendo réplicas de produtos que elas não têm autorização para vender réplica. Elas estão mentindo descaradamente sobre características de produtos que elas nem conhecem o processo de fabricação, entre outras questões. Então, tu pode falar, mas eu conheço uma pessoa que tem o e-commerce, usa dropshipping como estratégia de fornecimento de produto e está gerando um baita de um resultado. Existem algumas moscas brancas, que a gente chama, né? Que são as pessoas ali, ponto fora da curva, que trabalham corretamente e que conseguem gerar um bom resultado. Mas a massa, falando aqui de uma forma geral, não está passando por isso. É bem diferente, tá? Eu vivi esse cenário,
Eu conheço muitas pessoas nesse nicho de mercado do digital e em muitos outros nichos. E eu tenho visto pessoas que 5 anos atrás faturavam R$ 1 milhão por mês, com equipe minúscula de 10 pessoas, e hoje tem dificuldade de pagar o aluguel. Então, e não são poucas. A maioria das pessoas que eu conheci dentro do dropshipping acabaram não conseguindo sustentar esse modelo no médio e longo prazo. Primeiro, porque a legislação mudou muito, e segundo, porque é um tipo de negócio com a barreira de entrada muito baixa e com uma, como é que eu posso falar, margem de manobra muito pequena para diferenciação. Então, no dropshipping, se tu não é uma pessoa que já tem uma noção mais aprofundada de marketing, de negócios, dificilmente tu vai conseguir criar uma diferenciação que faça com que as pessoas queiram comprar de ti, mesmo que o concorrente venda o exato mesmo produto. Existem muitos negócios que prosperaram vendendo commodity, mas o desafio de criar diferenciação e se manter competitivo quando você está vendendo commodity, que é um produto que todo mundo tem acesso, que é distribuído em larga escala, que não tem nenhum grande mistério por trás da produção, da entrega, é muito complexo. Então, beleza, falei aqui do exemplo do dropshipping, mas você vai ter aí, por exemplo, esqueci até o nome agora, é um subnicho de treinamentos, de infoprodutos. Mas vamos falar aqui então dos infoprodutos, né? Dos treinamentos. Anos atrás, tinha muita gente, e eu digo muita gente, centenas, dezenas de milhares de pessoas gerando um resultado muito legal com infoprodutos. O que a gente vê hoje? As pessoas usando o infoproduto, o treinamento digital, como um produto de aquisição de novos clientes. E a partir do momento que a pessoa vai lá e compra o treinamento, o vendedor ali, o empresário, ele tem outras coisas para oferecer. Uma mentoria, um processo de acompanhamento, né? Um evento presencial, uma imersão, enfim. Então, o infoproduto, o treinamento, ele acaba sendo uma porta de entrada, não um produto principal. De novo, como eu falei, existem exceções à regra, mas à medida que esse mercado ele vai se tornando mais competitivo e a gente tem uma questão também séria ali com relação ao custo de aquisição de clientes, porque o tráfego pago está ficando cada vez mais caro, se torna muito desafiador, muito difícil você pegar uma pessoa que não tem nenhuma noção de internet, nem de marketing, nem de vendas, nem de desenvolvimento de produto, e essa pessoa conseguir prosperar nesse mercado. Então, hoje, quando me perguntam, né, para que lado tu iria no digital? Eu sempre vou falar, existem 2 tipos de negócios no digital. Esse é o primeiro grupo que eu falei. São projetos que vão demandar de você a cada ciclo, e aí o teu ciclo pode durar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. E o que é um ciclo? Um ciclo é o tempo que o teu produto ele é viável e ele é lucrativo. O que acontece com a maioria das pessoas que trabalham com a internet nesse primeiro grupo? Eles acham um bom produto, eles começam a vender, tiram ali todo o suco que aquele produto pode oferecer para elas em termos de receita, margem de lucro. E quando esse produto começa a declinar em termos de resultado, elas vão procurar outro produto, às vezes em outro mercado, às vezes em outro modelo de negócio, e aí elas vão fazer o que a gente chama de pivotagem, que é basicamente encerrar uma operação e começar outra. Esse é o primeiro grupo. Tem um montão de gente por aí que nos últimos 10 anos virou caçador de oportunidades, caçador de onda. Acha um produto bom, vende até esgotar, até o mercado não querer mais ou até ficar muito caro para conseguir vender aquele produto. E aí depois procura outro produto, outro modelo de negócio e começa de novo. Eu me cansei disso e isso foi o que me fez querer me afastar do digital. Mas aí tem um outro grupo. Um grupo
que não usa o digital é o segundo grupo. Ele não usa o digital do ponto de vista de modelo de negócio. Ele usa o digital do ponto de vista de canal de distribuição, que é o que deveria ser. A internet, para um negócio sério, um negócio que tem pretensões de ter vida longa, a internet ela não deveria ser o único ambiente, o ambiente hegemônico de tomada de ação, mas ele deveria ser pura e simplesmente um canal onde aquela empresa, onde aquele negócio vai distribuir a informação a respeito do seu produto. Então, nesse segundo grupo, a gente vai ter empresas que se aproveitam da internet para vender os seus produtos e os seus serviços, mas que não usam só a internet, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, essas empresas, como qualquer negócio que tem vida longa no Brasil, na loucura que é empreender no Brasil, geralmente são negócios que vão ter algumas barreiras de entrada, que é muito diferente do cenário do primeiro grupo, que tu pega um computador, abre o Google e tu consegue gerar uma fonte de renda. Qual é a maravilha do primeiro grupo? É que tu, literalmente, não precisa de nada além de um computador e internet. Mas qual é o grande problema, um dos principais problemas do primeiro grupo? É que a gente sempre fala, né? Às vezes a tua maior força e a tua maior fraqueza estão no mesmo lugar. Então, da mesma forma que um modelo de negócio com baixíssima barreira de entrada é incrível porque tu consegue entrar nele, ele é terrível porque todo mundo consegue entrar nele. Então, para tu ser copiado, para tu ser ludibriado, para as pessoas te atacarem, e aí mercadologicamente falando, né? Não necessariamente de forma física ou verbal, mas de forma mercadológica, uma competição desleal que a gente vai chamar. Quando tu tá no primeiro grupo, tu tá muito mais suscetível a isso. Então, no segundo grupo, a gente tem esses dois fatores. A gente vai ter empresas que usam a internet e não são baseadas em internet. E geralmente a gente vai ter negócios com um certo padrão em termos de barreira de entrada. Como assim, Deco? Negócios, por exemplo, que vão demandar estrutura física, um galpão, um escritório, um time presencial. Então, por exemplo, pega aqui uma empresa de caixas de papelão que vai utilizar a internet, um tráfego pago, um Mercado Livre, para vender os seus produtos para a indústria, por exemplo. Uma empresa de caixa de papelão para indústrias. Vai ali vender para e-commerce, vai vender para loja de roupa, para a indústria de químicos, enfim. Caixa de papelão. Parece bobo, né? Mas é um supermercado. Um mercado competitivo, com margens relativamente apertadas, mas um mercado muito interessante. Essa empresa ela vai precisar não só de um galpão, mas ela vai precisar de maquinário, ela vai precisar de gente em loco para cuidar do estoque e fazer checagem de estoque, organização de estoque, separação de material para entrega, etiquetagem, embalagem. Então, o segundo grupo, né, quando eu falei de digital, para mim, são empresas e são pessoas que pegaram algo da vida real, da vida objetiva material, pegaram, por exemplo, um fone, um microfone como esse aqui que eu estou na minha mão, encontraram um fornecedor e foram usar a internet como um meio para vender, mas encontraram um fornecedor, compraram um volume para fazer um estoque, para ter margem, e estão usando a internet como um canal e não como o único canal. E aí essas empresas, elas vão ter, além de trabalhar com marketplace, de trabalhar com tráfego pago, elas têm uma equipe de vendedor fazendo ligação, fazendo prospecção, 1 a 1. Elas participam de feiras, de grandes feiras. Pegar o exemplo da empresa de caixa de papelão, ela vai para uma feira para conhecer empresas da indústria que eventualmente podem precisar do produto delas, vão trocar cartão, vão marcar reunião. Elas vão trabalhar o que a gente chama de inside sales, que é pegar a base de leads de clientes já
e ter um processo organizado, estruturado para criação e oferta de novas condições de pagamento para aquela pessoa que já comprou, com desconto, com entrega antecipada, com um benefício de volumetria por volume de compra, enfim. Esse segundo grupo, para mim, ele tem esse fator, né? Ele tem o fator, a internet é canal, mas ele é um canal e são negócios que geralmente vão ter alguma barreira de entrada ou algumas barreiras de entrada. O caso da empresa de caixa de papelão, ela vai precisar alugar um espaço, ela vai precisar comprar maquinário para construir as caixas. Geralmente esse maquinário vai demandar, geralmente o investimento vai ser um financiamento, não vai ser dinheiro tirado do caixa da empresa. Então essa empresa precisa ter histórico bancário, ter tempo de CNPJ, ter uma boa relação com o banco, enfim. Então, empresas, na minha visão hoje, que elas usam a internet, mas não estão envoltas e isoladas dentro da internet, eu vejo que elas têm muito mais chance de fazer as coisas acontecerem no médio e longo prazo do que esses modelos baseados em internet. Como assim modelo baseado em internet? É o modelo da pessoinha dentro de casa, com um computador e internet, sem nenhum contato com material físico, seja produto, estoque, seja sala de aula, treinamento presencial, entrega presencial para o mercado de educação, enfim. Essa é a minha visão. Então, se você me perguntar, pô, Manuel, pô, Deco, para que direção tu iria no digital? Eu diria, procura alguma coisa de valor agregado alto para vender, utilize a internet para vender, mas utilize outros canais além da internet. Não utilize só a internet, porque o custo de mídia é cada vez mais alto, a quantidade de pessoas na internet batalhando pela atenção do comprador é cada vez maior. E se você não é uma pessoa que veio desse universo, se você não estudou marketing, se você não trabalhou com marketing, e aí você não precisa ter estudado numa faculdade, você pode ter estudado por conta própria. Tem muita gente muito boa em marketing que nunca fez um curso, muito boa em publicidade que nunca fez uma faculdade. Mas quando eu falo de você estudar, não é necessariamente ir para uma graduação, mas você ter o que a gente chama de skin in the game, né? De você se dedicar, entender, estudar, pesquisar, procurar, testar, colocar a mão na massa mesmo. Então eu sempre vou falar, se possível, comece com algo físico, não use um único canal, não trabalhe só com internet, trabalhe com outros canais de venda também. Faça prospecção direta, busque outros canais, varejo físico, ou pelo menos trabalhe, inicie o seu projeto, o seu negócio com um canal, pode ser a internet, mas abra sua cabeça para outros canais, não seja dependente da internet, porque o custo por aquisição de cliente na internet é cada vez maior. A não ser que, com raras exceções de pessoas que conseguem construir audiência de forma orgânica, YouTube, Instagram e outros canais, e conseguem converter a audiência criada de forma orgânica em venda para o seu produto ou serviço. Mas se a gente for parar para analisar de verdade, isso é a minoria da minoria da minoria. A maioria esmagadora que vende usando a internet, vende usando tráfego pago, não vende usando tráfego orgânico. Então, essa é uma questão que para mim é muito relevante. Então, separa os dois grupos. Baseado em internet, todos os modelos, né? Dropshipping, infoprodutos, produtos licenciados, né? Eu esqueço toda vez o nome desse mercado, que você pega um produto de educação lá de fora, licencia e vende ele PLR. Seja um infoproduto, seja um PLR, seja um dropshipping, seja, sei lá, o que quer que você venda que é baseado em internet, pela minha experiência, você vai virar um grande de um pivotador. A cada um ano e meio, estourando 2 anos, você vai ter que desfazer tudo o que você fez, descobrir outro filão e mudar completamente o que você fazia. E, assim, se já é desafiador construir um negócio onde você consegue ter consistência e consegue criar uma trilha, escalar uma montanha, imagina você ter que ficar subindo e descendo montanha o tempo inteiro, que é o que acontece com muitos dos meus amigos, que estão aí há 5, 10 anos no mercado digital, e a cada
meio ano, um ano e meio, tem que se renovar completamente. E é desgastante. Eles passam por períodos sem faturamento nenhum, com dificuldade de pagar as contas. Muitos até acabam desistindo e voltando para o mercado de trabalho. Então, o digital, ele não é um mercado saturado, não é um ambiente saturado, mas ele já não é mais o que ele era 5, 10 anos atrás. Então, não se iluda, não compre essas promessas vazias de que você vai ficar rico do dia para a noite. Procure, independente de você ter o interesse em se tornar uma pessoa do primeiro grupo ou do segundo grupo, como eu falei, né? Se você quer criar um negócio que seja 100% digital, não tem problema nenhum também, mas tenha consciência de que existem grandes chances de você ter que passar por isso que eu estou falando aqui, que é esse processo de constrói, destrói, constrói, destrói, constrói, destrói. Mas independente de você tomar essa direção ou de você usar a internet como canal, como veículo, dê o seu melhor e coloque toda a sua energia nisso. Não faça pela metade. Não tente fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Coloque toda a sua energia e vá em frente. Mas eu tenho me afastado desse ambiente, principalmente do primeiro grupo, não do segundo. E eu me sinto muito mais recompensado pelo meu trabalho hoje. Minha rotina funciona muito melhor, eu me sinto mais feliz do que 5 anos atrás, 7, quando eu estava dentro desse ambiente de infoprodutos, de e-commerce. E sempre que eu converso com um amigo que está passando pelo vale, que está passando pela fase de encontrar um novo negócio super promissor, agora é IA, né? Tudo com IA, canal do YouTube com IA, TikTok com IA, Instagram com IA. Cara, é desgastante para mim olhando de fora. Eu não consigo nem imaginar o que está acontecendo com a vida deles, como é a vida deles, em termos de estresse, de desgaste, né? Porque realmente é um baita de um desafio. Enfim, vou parar por aqui para esse vídeo não ficar mais longo do que ele já está. Se você ficou até aqui, eu te agradeço pela preferência. Dá aqui o curtir para me ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas, para que o YouTube entenda que esse vídeo foi relevante para você e recomende para mais pessoas. Deixe seu comentário, me fala se você concorda, se você discorda. O mercado digital não morreu, o mercado digital nunca vai morrer, pelo menos enquanto a internet existir, mas existe uma mudança gradual na janela de oportunidade. O digital não é mais o que ele era, ele não traz mais tanta abertura como um dia ele trouxe, mas é uma questão de escolha. E se você for entrar nesse terreno, entre sabendo como ele está hoje e não como as pessoas estão dizendo que ele está, porque a maioria das pessoas que vão te vender treinamento, consultoria, mentoria, serviço de acompanhamento, elas vão te falar como o mercado era lá atrás, não como ele é hoje, tá? Então, olhos abertos, muita atenção e a gente se vê na próxima semana, no próximo vídeo.